Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor, Ele nos ensina o perdão. Se no domingo passado o Evangelho era um ensinamento como deveria ser a correção fraterna, se o meu irmão pecar contra mim, o que é que eu devo fazer? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o a sós. Se ele não te ouvir, chama mais 3 pessoas e o corrige. Se ele não se corrigir, se ele não se reemendar, corrige-o diante da igreja. Se nem a igreja ele ouvir, seja tratado como um pecador público, como um pagão. Pois bem, hoje então, no Evangelho, nosso Senhor nos ensina não a correção fraterna, mas como deve ser o nosso perdão. Mas, meus irmãos, o ensinamento primeiro deste Evangelho não é como devemos perdoar, mas o ensinamento primeiro deste Evangelho é como Deus nos perdoa. Porque se nós olharmos, se nós lermos o Evangelho de hoje, simplesmente como um ensinamento de como Deus quer que nós perdoemos, simplesmente, esse Evangelho vai ser como que opressivo até, isto é, Deus pede muito de mim, mas se eu olhar este Evangelho, primeiramente como a maneira como Deus me perdoa, o meu coração vai se encher de alegria. Vamos então passo a passo e vocês vão compreender. Diz aqui que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Pedro aqui, ele foi muito generoso com a proposta, porque, ora, quem é que de bom grado, quem é que normalmente perdoa alguém 7 vezes? Isto é, se nós não estivermos motivados pela graça de Deus, simplesmente pela nossa boa vontade, imagine alguém que lhe faz o mal uma vez, você perdoa, ela repete e lhe faz o mal uma outra vez, aquele mesmo mal, e você perdoa, ela faz uma outra vez, e você perdoa, ela faz uma outra vez, e você diz: por favor, paciência tem limites, por favor, agora foi a gota d'água. O que é isso? Já está brincando com o meu perdão. Agora não, isso não dá mais. Você compreende, e a pessoa até se justifica, você compreende que eu até perdoei várias vezes, mas já está brincando comigo. De modo que São Pedro, quando apresenta a Jesus essa proposta de 7 vezes, ele cria estar sendo generoso. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, repito, se você olhar para este mandamento de nosso Senhor como um mandamento primeiramente de Deus, exigindo de você como você deve perdoar, você vai se sentir como que oprimido. Meu Deus do céu, eu tenho que perdoar então 70 vezes 7, quando na verdade Jesus estava revelando o seu coração. Jesus estava revelando o coração de Deus. Isto é, você deve perdoar 70 vezes 7, porque eu tenho perdoado dessa maneira. E nosso Senhor diz isso a Pedro que mais adiante vai negá-lo, a Pedro que vai na primeira, Pedro que antes tinha dito: Senhor, eu te seguirei até a morte, que vai dizer que nem sequer o conhece. E nosso Senhor, que sabe todas as coisas, diz a ele: devemos perdoar 70 vezes 7, porque aquele é o coração de Deus. Meus irmãos, quando nós ouvimos esta afirmação, o nosso coração deve, repito, se encher de alegria, porque o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Vocês já imaginaram
Se o mandamento de nosso Senhor fosse perdoar 7 vezes, acredito, não sei, que nenhum aqui que está para se confessar estaria mais, que muito provavelmente, pelo menos eu, mais do que 70 vezes 7, muito provavelmente eles já se confessaram mais de 7 vezes. Muito provavelmente todos os que estão aqui na igreja e que se confessam, já se confessaram mais do que 7 vezes, isto é, pediram perdão a Deus mais do que 7 vezes, e nós nos aproximamos do Senhor com um coração cheio de confiança, porque, como diz o Salmo de hoje, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bom, e eu posso confiar na sua bondade, eu posso confiar na sua misericórdia. Meus irmãos, a atitude do mundo diante do pecado é uma atitude tão diferente, isto é, o mundo tem 2 atitudes diametralmente opostas, isto é, ou por um lado, não perdoa, isto é, existem pecados imperdoáveis, não, isso aqui não, por favor, este pecado não dá para perdoar, 7 vezes muito menos. Então, ou na mentalidade do mundo, existem pecados que não podem ser perdoados, ou aquelas realidades simplesmente não são pecados, são besteiras, todo mundo faz e não deve ser levado a sério. E aqui, meus irmãos, a atitude do cristão é: nós reconhecemos a gravidade dos nossos pecados e confiamos na misericórdia de Deus. Não existe pecado, por pior que seja, por mais horrível que seja, para o qual não haja perdão. Se você se colocar diante de Deus e lhe suplicar o perdão, você obterá misericórdia. Qualquer e todo pecado, isto é, nós não compactuamos com a mentalidade do mundo que diz, existem pecados, pelo amor de Deus, que não dá para perdoar. Não, Deus perdoa todo e qualquer pecado. Aí você diz: padre, mas na Bíblia não está escrito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Meus santos, mas o que é o pecado? Vou aqui simplificar. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o desespero de salvação, é não pedir perdão a Deus. É o pecado de Judas, que diante da sua atitude se desesperou da misericórdia, a Deus não recorreu e se entregou à morte, cometendo suicídio. Então, se você não pedir perdão a Deus, você não será perdoado. Mas se você recorrer a nosso Senhor, por maior que seja o seu pecado, você obterá misericórdia, porque o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Continua o salmista, que eu aconselharia que você, nesta semana que hoje se inicia, rezasse várias vezes este salmo durante a semana, agradecendo a Deus a bondade dele na sua vida. Bendize, o salmista diz assim, é como que ele estivesse conversando com a sua própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Isto é, que eu não me esqueça de tanto perdão recebido, tanta bondade recebida, tanta paciência que Deus tem derramado sobre mim. Com tanta paciência Ele tem me tratado, com tanta generosidade Ele tem me acolhido, que eu não posso disso me esquecer. E é claro, meus santos, que a consequência é sempre imediata, hein? Se eu tenho consciência dessa bondade de Deus, eu quero ser bom também. Se eu tenho consciência de quão perdoado eu sou, eu quero perdoar também. Se eu tenho consciência do quanto Deus tem feito por mim, eu também quero fazer pelos meus irmãos. E aqui, meus irmãos, vem o segundo ponto para que nós nos aprofundemos ainda mais neste evangelho: é a gravidade do pecado. Uma mesma atitude
ela pode ser imputada à pessoa que a comete como algo mais grave ou menos grave. Um exemplo: imagine um tapa com a mesma força e a mesma violência. Você dá um tapa num ladrão, num estuprador, num assassino, e você dá um tapa numa mulher grávida. É o mesmo tapa, mas a mulher grávida, a gente tem mais respeito, ela é mais frágil, ela tem até uma maior dignidade, porque ela carrega dentro de si uma outra vida. O mesmo tapa, aquele que deu um tapa no estuprador, e aquele que deu o tapa na mulher grávida, aquele que deu o tapa na mulher grávida terá uma maior responsabilidade, porque a sua atitude tem maior gravidade. Imagine alguém que diz uma palavra feia. Diz uma palavra feia a uma prostituta. Outro diz uma palavra feia a uma mocinha de 12 anos, de 13 anos. É a mesma palavra feia, mas a pessoa que ouve, que recebe aquela palavra é diferente. Aquela menina de 12, 13 anos merece muito mais respeito, porque é uma menina, é uma jovem, é uma mocinha. Ela deve ser tratada com muito mais pudor, com muito mais respeito. Se eu empurro uma pessoa, estou apressado, eu quero passar por esse caminho, o caminho está meio fechado com pessoas, e eu empurro um jovem, eu empurro uma idosa, eu empurro o meu bispo. Vocês compreendem que o empurrar um jovem tem menos gravidade do que empurrar uma idosa e empurrar o meu bispo, porque aquelas pessoas merecem um maior respeito, porque têm uma maior dignidade. Ora, os pecados cometidos contra Deus são sempre infinitamente mais danosos e graves do que os pecados cometidos entre nós, os homens. Ora, os pecados cometidos contra Deus são sempre infinitamente mais danosos e graves do que os pecados cometidos entre nós, os homens. Quando eu falto com a caridade com uma pessoa, e quando eu falto com a caridade com Deus, o meu pecado para com Deus é muito mais grave, porque Deus é merecedor, é infinitamente merecedor do meu respeito, da minha adoração, da minha caridade, porque Ele me deu tudo o que eu tenho e o que eu sou, de modo que, quando eu olho as ofensas que eu cometi contra Deus, e Deus me perdoou, e eu não quero perdoar as ofensas que o meu irmão fez contra mim, porque ele me magoou, você compreende aqui o porquê então desta parábola, que nosso Senhor conta, para mostrar a gravidade da nossa dívida com Deus, e nós que não queremos perdoar a dívida dos nossos irmãos para conosco. Existia um patrão, e este patrão é símbolo de Deus, e ele foi acertar as contas com seus empregados, e um lhe devia uma enorme fortuna, e que ele não poderia pagar na sua vida, porque era uma enorme fortuna. Ele, diante daquela dívida impagável, ele se coloca diante de Deus e diz: perdoa-me, dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. E o patrão perdoou-lhe toda a dívida. Está claro aqui, meus santos, que este é o perdão de Deus para conosco. Ele perdoou toda a dívida. Depois, aquele mesmo empregado perdoado encontrou um companheiro seu que lhe devia uma pequena quantia, e ele não foi capaz de ser generoso como Deus tinha sido com ele.
a generosidade de Deus tinha sido infinitamente maior. Vocês percebem que quando nós agora vemos este mandamento, nós vemos o quê? Que é uma resposta, não é uma atitude primeira. O nosso perdão não é uma atitude primeira, mas é uma resposta ao perdão de Deus na nossa vida. Nós precisamos todos os dias pedir a nosso Senhor que Ele aumente a nossa fé no amor dEle por nós, que Ele aumente a nossa fé na bondade dEle para conosco, para que esta consciência do amor de Deus nos leve o quê? A ser mais generosos no amor. Esta consciência do perdão de Deus nos leve a uma maior generosidade no perdão, porque senão nós sempre seremos mesquinhos em perdoar. Por quê? Porque nós acharemos sempre que estamos fazendo algo por pura bondade e heroísmo, quando na verdade é um exercício de justiça. Se eu recebi perdão, o perdão também eu devo oferecer. E se eu recebi infinitamente mais perdão, não é justo que um pouco deste perdão eu também não ofereça aos meus irmãos. E nosso Senhor, meus irmãos, nos pede um perdão de todo o coração. A palavra é clara: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Por quê? Porque é de coração que Deus me perdoa. Quando Deus me perdoa, Deus não fica relembrando os meus pecados, Deus não fica remoendo as minhas faltas. Aí você diz: padre, e agora? Quer dizer então que se eu, vez ou outra, me vejo remoendo as faltas que fizeram a mim, eu não perdoei? Quer dizer que você ainda não perdoou plenamente. Isto é, alguém, vamos aqui para um exemplo bem prático, alguém machucou você, traiu você, lhe fez uma maldade, e você diante de Deus, você diz: eu perdoo essa pessoa, eu rezo por ela, eu a coloco nas minhas orações, quando eu vou à missa, eu a coloco no altar, mas quando eu me lembro dela, ainda me vem uma mágoa, ainda me vem uma dor. Vocês perceberam que existe uma luta? Essa pessoa, ela já deu o passo no perdão. O passo perfeito? Não ainda o passo perfeito, mas ela já deu o passo no perdão. Ela precisa apenas continuar rezando para que a obra começada se complete. Mas ela tem que ter em vista a perfeição no perdão. Da mesma maneira, por exemplo, o nosso amor para com Deus. Eu acredito que muitos aqui, a grande maioria, se não todos, amamos a Deus, mas não tenho dúvida que não amamos a Deus com perfeição ainda, de modo que temos que a cada dia pedir a Deus que Ele nos ensine a amá-lo acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, que nós consigamos dizer como São Paulo: ninguém dentre vós vive para si mesmo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Não vivo para a minha vontade, não vivo para os meus sonhos, vivo para glorificar a Deus. É esta a nossa meta, é este o nosso objetivo: viver já aqui na terra para Deus, viver ou morrer buscando em tudo a vontade dEle. Mas percebemos que isso é uma luta muitas vezes no nosso coração, mas devemos tender para isso. Da mesma maneira, o perdão. Se você olhar no seu coração, talvez você encontre situações que ainda necessitem de um perdão mais perfeito. Pessoas que machucaram você, que traíram a sua confiança, que fizeram algo que o machucaram profundamente. E o que você deve fazer? Meu Deus, eu quero olhar para ti e ver que muito mais eu te machuquei, que muito mais infiel eu fui, e tu me perdoaste.
Meus irmãos, quando nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós vemos a consequência dos nossos pecados. Os nossos pecados são infinitamente mais graves. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o remédio para o nosso pecado. Quando nós vemos tão grande remédio, nós podemos imaginar como foi grande, horrendo e ofensivo o nosso pecado, de modo que para nos curar, Ele se entregou à morte, e a morte dolorosa, a morte numa cruz. Como é, meus santos, que diante de tão grande perdão e tão grande amor, nós não iremos nos esforçar para amar e perdoar também, segundo o coração de Cristo. Que ninguém hoje saia dessa igreja sem pedir a nosso Senhor essa graça. Aqueles que vão comungar, que na hora da comunhão peçam esta graça. Aqueles que por algum motivo não comungarem, que peçam também. Meu Deus, eu reconheço o teu amor por mim, o teu grande amor por mim. Aqueles que vão comungar terão ainda a oportunidade de experimentar esse amor de uma maneira mais profunda, porque nosso Senhor Deus não apenas se fez homem, Deus se fez coisa. Ele se fez coisa para nos alimentar. O Padre diz: esta coisa é o meu corpo, esta coisa, o vinho, é o meu sangue. Isto, pronome demonstrativo para coisa. Ele se apequenou, tão grande é o seu amor. Pois bem, que todos nós, diante de um mistério de tão grande amor, digamos: meu Deus, eu quero te amar, Senhor, eu quero te amar dessa maneira, eu quero ser generoso no amor, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para ti. Ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Eu não quero, Senhor, me pertencer mais, ser meu dono da minha vontade, da minha maneira de viver. Eu pertenço a ti, Senhor. Eu quero ser teu. Me ensina, Senhor, a crer de uma maneira mais profunda no teu amor, para que a minha entrega seja mais livre, seja mais espontânea. Coloca, Senhor, no meu coração esta consciência de quão perdoado eu sou, para que eu me sinta mais inclinado ao perdão, que eu seja mais livre para perdoar. Existem pessoas que têm dificuldade, isto é, elas remoem aquela mágoa, aquela ofensa, aquele descaso, aquele distrato recebido por um dia inteiro. Não, eu quero ser desapegado de mim mesmo. Eu agrado a Deus quando perdoo. Eu quero perdoar sempre, eu quero perdoar generosamente, e eu quero perdoar de coração, porque é assim que eu tenho sido perdoado. Que todos nós, meus santos, nesta Santa Missa, supliquemos a nosso Senhor esta graça, e como já dissemos aqui outras vezes, pedir a Deus o que Deus quer já nos oferecer é maravilhoso, e não tenhamos dúvidas que nosso Senhor quer nos oferecer a todos um coração novo, que o ame acima de todas as coisas e que perdoe os irmãos com o mesmo coração com que somos perdoados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.